Momento crucial da mais cobiçada regata do planeta. Estamos na tão esperada final, Inglaterra contra Nova Zelândia. Quem ganha 7 regatas, leva o caneco velho para casa e o placar agora 4-0 para Nova Zelândia, fora o baile. É brincadeira ou será que a Nova Zelândia está dando um vareio nos ingleses de verdade? O vídeo de hoje vai direto ao ponto e a gente vai então ver os momentos principais das regatas 3 e 4 que deram os pontos para os kiwis. Esse vídeo tem o patrocínio de Silvério Staleiro, o seu barco em boas mãos, e Projet, navegue com estilo e segurança. Uma coisa que pouca gente se dá conta é que tem uma certa aposta de cada equipe no momento da escolha das velas. Então o núcleo de meteorologia de cada uma das equipes tem um papel crucial para interpretar como vai estar o vento naqueles 25 minutos da regata, especialmente num dia com grande variação de vento, como no domingo, que o vento foi morrendo ao longo da primeira regata e a segunda regata foi cancelada. Com certeza, definir as velas é uma tarefa de queimar o fígado. Regata número 3. Vento bom, nada de adiar a regata por causa de vento fraco, e na hora exata marcada, a comissão de regata já confirmou que o limite de vento estava ok e que a regata estava valendo. This is the race committee. We have met the wind limit and this race is live. Primeira coisa, dancinha do acasalamento. E presta atenção que aqui vai ser definido o resultado da regata. Se você sonha em ter o seu próprio barco e quer que ele seja exatamente como você sempre sonhou, você precisa conhecer o Silvério Staleiro. Eles transformam esse seu sonho em realidade com a qualidade e a personalização que você merece e entregam o seu barco dentro do prazo e dentro do orçamento combinado, ou seja, respeitando o seu tempo e o seu dinheiro. Entre em contato com eles, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. O contato está na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Faltando 1 minuto e 25 para a largada, a Nova Zelândia está na parte inferior do vídeo e Britânia está na parte superior. Os dois então fazem uma curva para a sua esquerda e se veem em rota de colisão. Isso não quer dizer que eles vão bater, mas as regras estipulam que nesse caso um barco tem direito de passagem sobre o outro. Repara que o vento vem perpendicular à linha de largada, da direita para a esquerda na tela. Portanto, nos ingleses o vento entra por bombordo, ou seja, pela esquerda, e nos kiwis entra por boreste, ou seja, pela direita. A regra estipula que os kiwis têm direito de passagem e, portanto, os ingleses têm que alterar sua rota. Mas teve uma malandragem dos kiwis, porque eles se aproveitaram disso e meio que se jogaram na frente dos ingleses que não estavam esperando essa agressividade. Exagerando um pouco, é como se um pedestre esperasse o último segundo para se jogar na frente de um carro e alegar que tinha preferência na hora de atravessar a faixa. Os dois barcos protestam. Olha como os barcos chegaram super perto. E olha como cada barco tem um losango virtual na sua volta, e quando esses losangos se sobrepõem, é quando pode haver penalidade. A arbitragem julgou que os ingleses estavam errados e foram eles que tomaram a penalidade, e que era então ficar 75 metros para trás dos kiwis. Depois disso, os ingleses nunca mais se recuperaram. E o placar, kiwis 3-0. Emirates Team New Zealand will now move to a 3-0 lead in the Louis Vuitton 37th America's Cup match. Olha que felicidade! Logo depois dessa regata, eu recebi uma mensagem dizendo que o Homo sapiens tinha sido citado na transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Eu quero aqui fazer um agradecimento público ao comentarista Marcos Ferrari. Querido, muito obrigado por ajudar a divulgar o canal. Regata número 4. Momento de apreensão. Será que agora os ingleses iam conseguir pontuar? Para mim, essa regata que a gente vai ver agora foi a regata mais incrível e mais emocionante de todas as regatas dessa edição da America's Cup. Você que tem veleiro e quer dar um upgrade com itens de alta tecnologia personalizados e exclusivos, você tem que conhecer a Projet. Ela oferece produtos que combinam design inovador e durabilidade que deixam a sua embarcação como você sempre sonhou, como rodas de leme de diversas medidas e materiais, como fibra de carbono e Kevlar, personalizados com a cor da sua preferência. Transforme a sua embarcação com acabamentos sob medida, feitos para otimizar a sua experiência de navegação e leve a sua paixão pelo mar a outro nível. Entre em contato com eles, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. O contato está na descrição do vídeo aqui abaixo
e também fixada no primeiro comentário. Dancinha do acasalamento. Nenhum barco tenta arrochar o outro. Repara que quando o cronômetro bate 0, a Inglaterra tem mais velocidade na hora da largada. Mas como os Kiwis foram mais precisos e estavam um pouco mais perto da linha, eles saem na frente. Mas logo os ingleses passam e estabiliza a vantagem em 10 metros. Mas logo os Kiwis tiram e passam outra vez. Repara que nesse momento os Kiwis já estão no limite da borda da raia e são obrigados a dar o bordo, chegando a esticar poucos metros de vantagem na frente, e logo os ingleses cambam também. E olha como está equilibrado, a distância entre eles varia quase nada. Mas aqui dá para ver em detalhe que os Brits conseguem forçar um ângulo de orça, ou seja, um ângulo contra o vento mais eficiente. E o resultado é que os Kiwis, mesmo sem ter a intenção, vão se aproximando dos Brits, que eram o barco com direito de passagem. Os Kiwis então não podem interferir e eles têm que cambar de volta. E era justamente essa a intenção inglesa: forçar o oponente a manobrar, porque a cada manobra você perde velocidade e leva um tempo até recobrar o seu avanço. Pode reparar que toda vez que um barco que está na frente faz uma manobra, o barco de trás alcança mais. E toda vez que o barco que está atrás faz uma manobra, o barco da frente se distancia. Mas agora é que entra a minúcia. Ao forçar os Kiwis a manobrar, os próprios Brits perdem velocidade nessa orça forçada, e ninguém contava com a astúcia dos Kiwis, que estão muito, mas muito afiados, e eles estão conseguindo perder pouca velocidade na manobra e já voltar rápido a ter velocidade no outro bordo. Olha como os Kiwis vão até a borda da raia e cambam de novo. Então agora eles estão com 2 manobras a mais que os Brits, que vão aumentando a distância até bater 60 metros, quando eles chegam na outra borda e são obrigados a cambar. Justamente por isso a distância então vai diminuindo, mas a gente tem agora a rota de colisão, e como os ingleses são o barco com direito, os Kiwis têm que cruzar por trás da popa do oponente. O detalhe é que para quem não tem familiaridade, muitas vezes é difícil entender quem está na frente. Mas lembra disso, toda vez que tem um cruze, o barco que cruza pela popa do outro está para trás. Mas olha que muito louco a estilingada que os Kiwis dão logo em seguida de passar por trás e ganham a liderança. Mas logo os Kiwis chegam na borda, tem que dar outro bordo, tem outra troca de liderança, os ingleses esticam até quase 80 metros e quando eles cambam de volta, repara como a distância cai outra vez. E não só os Kiwis estão alcançando, mas a gente tem de novo rota de colisão, só que agora os Kiwis são o barco com direito e quem vai ter que passar pela popa são os Brits. Só que dessa vez, ao invés de cruzar, os Kiwis cambam na cara deles para fechar a porta e jogar turbulento no oponente. Mas eles não afetam tanto assim os Brits, que trazem a vantagem a 0 de novo, mas de última hora eles decidem montar o portão de barlavento pela boia oposta. Quando está acirrado assim, a primeira coisa que a gente fica aguardando é quantos segundos de diferença vai ter na montada da boia entre os 2 barcos. E, mano, pela primeira vez na America's Cup, a diferença foi 0. Mas a Inglaterra monta melhor e aumenta a distância. Mas é bem pouco, que é menos de um comprimento de barco. E de novo, tem outra troca de liderança. Eles estão de novo em rota de colisão. Os Brits vêm com mais velocidade. De novo tem troca de liderança, mas os Kiwis agora têm direito de passagem. Daí vem a malandragem do jogo de novo, e os Kiwis alteram levemente o rumo para cima dos ingleses para atrapalhar eles, que protestam e vêm pela popa dos Kiwis. A arbitragem julga que não teve penalidade. Os barcos se afastam, cada um chega na sua borda, eles dão o jaibe de novo e outra vez rota de colisão. Os Brits estão atrás, mas dessa vez eles têm direito de passagem. Será que os Kiwis estão suficientemente na frente para conseguir cruzar sem precisar passar pela popa do oponente? Os Kiwis cruzam na frente, os Brits protestam e... no penalty! Outro jaibe dos 2 barcos, agora indo para o portão de sotavento. E nova rota de colisão. Os Kiwis têm direito. Os Brits reduzem a distância, mas os Kiwis de novo não cruzam e dão um jaibe na cara para fechar a porta, o que obriga os Brits a manobrar de última hora e de novo eles montam um portão em boias separadas. Kiwis na frente, mas Brits 3 segundos atrás. Mas infelizmente depois disso, os Kiwis só aumentaram a vantagem e os Brits não tiveram mais chance. Placar, Kiwis 4-0.
That's one more, and it's 4 for Emirates Team New Zealand. Sabe o que eu fico intrigado? É que em diversas regatas já aconteceu isso. Dos barcos ficarem ali numa disputa super acirrada na primeira perna, raramente na segunda perna também, como a gente viu agora, e de repente um dos barcos fica para trás e já era. Então na coletiva de imprensa eu perguntei exatamente isso para o Bladen Mon, que é o cara que ajusta as velas quando o Ben Ainslie está no pilote. This time, the beginning was incredible, like it was 0 seconds. Dessa vez, o início foi incrível, foi 0 segundos na montada de boia de Barla, segunda perna ainda muito disputada, mas 3 segundos atrás, e depois do nada, vocês já não estavam mais tão próximos. Isso está relacionado com ter total foco, e se você perde um cabelinho de concentração, já começa a ficar para trás? O que você acha que faz a diferença para ter uma disputa tão acirrada no início e depois nem tanto no final? The very beginning and then not so much at the end. Yeah, absolutely. I mean, in these boats, Nesses barcos, e especialmente nesse tipo de raia, pode ser muito disputado, com uma diferença mínima entre os barcos, e nenhum deles tem o controle por um bom tempo. Mas não precisa muito para finalmente um dos barcos estar à frente o suficiente para começar a controlar a regata. E é aí que a diferença passa a aumentar. O barco da frente começa a mandar ar turbulento para o barco de trás, e a diferença aumenta ainda mais. Por isso que hoje foi muito disputado nas primeiras 2 pernas e depois, provavelmente, por uma montada de boia nossa de sotavento mal feita, eles conseguiram se distanciar o suficiente para controlar a gente e deixar a gente para trás. that they can control us and really kind of draw us back. Eu fiz a mesma pergunta para o Peter Burling, que é o comandante Kiwi, e a resposta dele foi praticamente a mesma. Quando um barco sai na frente, ele passa a conseguir controlar a raia. A gente cometeu alguns erros, mas também teve alguns acertos, e a gente ficou contente de ter conseguido ampliar nossa vantagem. Depois da regata 3, que me falaram que o Homo sapiens tinha sido citado na transmissão ao vivo da ESPN Brasil, eu escrevi para o comentarista Marcos Ferrari, agradecendo, e retribuí a gentileza, perguntando se ele queria que eu fizesse alguma pergunta para os velejadores na coletiva de imprensa. Então, as próximas 2 perguntas são perguntas dele. You guys were in a very strong battle with Luna Rossa. Vocês tiveram uma batalha ferrenha com o Luna Rossa e vocês forçaram muito o barco. Pode ser que o barco tenha sido colocado sob tanto desgaste que agora vocês estão com dificuldade de colocar o barco de volta em máximo desempenho? That now you're struggling to put it back in top performance. No, I Não, think o desempenho que a gente está tirando do barco agora está indo até além do que a gente estava fazendo com o Luna Rossa. A gente queria dar mais tempo para o barco em terra, dentro do galpão, e também queria estar praticando na água. E foi justamente isso que aconteceu entre a final com o Luna Rossa e agora competindo com a Nova Zelândia. Fora que os barcos são projetados para ter todas essas horas de uso. Então não seria o caso de dizer que o barco está desgastado e no fim o desempenho agora ficou ainda melhor do que era antes, com velas novas e todo o refinamento geral que a gente tem. everything being refined. Do you get an extra drive against Ineos? Vocês têm uma motivação extra contra o Ineos por conta do Ben ter sido contratado em 2013 na virada contra vocês? Para ser sincero, isso aconteceu antes de eu estar na equipe da Nova Zelândia e isso não tem absolutamente nenhum efeito em mim. A gente se esforça para vencer as regatas e o pessoal do Ineos são adversários incríveis que a gente gosta muito de enfrentar. E a America's Cup aqui em Barcelona continua impressionante. Os Kiwis acabaram de fazer 4-0 nos britânicos, o que é algo muito impressionante, porque como os britânicos vieram competindo pela Louis Vuitton Cup, se esperaria que eles talvez tivessem atingido um grau de maturidade, de controle do barco mais alto, justamente pela concorrência. E os Kiwis, como estavam então esperando e praticando todos os dias, mas concorrendo só contra eles mesmos, teriam dificuldade em progredir tanto. Mas a gente está vendo agora que os Kiwis estão bem na frente, embora hoje a regata número 4 foi a mais acirrada de todas até agora dessa disputa final. Os Kiwis já mostraram que não estão de brincadeira, mas os ingleses a cada regata chegam mais perto. Quem será que vai ganhar a próxima regata? Eu quero enfatizar que o Homo sapiens aqui é o único veículo de mídia brasileiro cobrindo a regata em loco aqui em Barcelona. Não tem uma rede de TV, não tem uma revista, não tem nenhum outro canal de YouTube. Portanto, é com muito orgulho que eu digo. Charlie Flash reportando diretamente de Barcelona, Homo sapiens é o Brasil na America's Cup. E também o Homo sapiens é o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu vejo você na próxima regata.